Olá, queridos amigos que acompanham o Centro Espírita Antônio Cruz nas redes sociais. É uma grande alegria poder estar aqui novamente. No vídeo de hoje, teremos um momento musical com Rafaela Caires e Marcos de Assis. E logo depois, uma fala de Lucas Henrique Miklos acerca do tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós esperamos que vocês gostem, que este vídeo possa ser proveitoso para as reflexões íntimas de cada um. Se gostarem, curtam e compartilhem com seus amigos. Tenham todos uma ótima semana. Angariareis o pão, estertor de vossos partos, uma nova evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade, oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estás cansados, teu peso é leve, jugo suave, já não é sentido a dor, bendito Consolador. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão. Do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor de vossos partos, uma nada evolução. Vir é crescer, crescer é sofrido, caridade, oração, um alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estás cansados, teu peso é leve, jugo suave, já não é sentido a dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estás cansados, teu peso é leve, jugo suave, já não é sentido a dor, bendito Consolador. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que Jesus, esse sol da Galileia, continue a aquecer e animar os nossos corações hoje e sempre.
Para nós é sempre motivo de muita alegria e muita satisfação podermos ter essa oportunidade de partilha do pão da vida, de podermos compartilhar um pouco da mensagem do Cristo, sempre desejosos de que essa mensagem permaneça para nós como sendo motivo de alegria, de bom ânimo, de amparo, de consolo para os nossos corações, de alimento para a nossa alma. E é com esse desejo que nós nos voltamos ao Cristo, rogando a Ele que nos envolva com a sua amorosidade, com a sua paz, com a sua sabedoria, para que em comunhão com Ele possamos refletir um pouco acerca dessa belíssima passagem, desse fragmento registrado por Mateus, no seu capítulo 5, verso 3, quando ele nos diz: "Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus." Este fragmento que inicia aquela cena maravilhosa do Sermão do Monte, aquela cena que levou Mohandas Gandhi a dizer que se, ainda que perdêssemos toda a literatura sacra da humanidade, se preservássemos apenas o Sermão do Monte, nada teríamos perdido. Tamanha a preciosidade, também o valor do conteúdo espiritual e moral reservado ali pelo Cristo. E é pensando no início dessa cena, nessa primeira bem-aventurança que o Cristo nos apresenta, que o Cristo nos traz, que nós convidamos os companheiros para que nós nos voltemos à Grécia Antiga, lá com escritores como Homero, que cuida de fazer uma distinção muito importante para o raciocínio que nós pretendemos desenvolver nessa ocasião, quando ele estabelece uma diferença entre a felicidade dos homens e a felicidade dos deuses, nos dizendo que essa felicidade dos homens é uma felicidade transitória, passageira, uma felicidade líquida, para usarmos aqui um termo do nosso querido Zygmunt Bauman, essa felicidade que se esvai por entre os dedos, essa felicidade impermanente, essa felicidade momentânea, e a felicidade dos deuses, que seria uma felicidade sólida, uma felicidade permanente, uma felicidade duradoura, essa felicidade, portanto, a felicidade real. E para essa felicidade, para a felicidade dos deuses, Homero utilizará o termo makaraoi, que significa justamente bem-aventurados, felizes, benditos, ditosos. E se nós formos até Lucas e Mateus no texto em grego, nós encontraremos justamente esse termo, makaraoi, bem-aventurados. Neste fragmento, bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Olha que interessante, pois a partir disso nós podemos entender que o Cristo vem nos anunciar através das suas boas novas, através da sua boa nova, das bem-aventuranças, uma felicidade que é uma felicidade que transcende a condição humana. É uma felicidade que está para além do humano. É uma felicidade duradoura. A felicidade real das bem-aventuranças do Cristo é uma felicidade que só nos está acessível e compreensível a partir do paradigma da imortalidade da alma, da compreensão do espírito imortal que somos. E a partir disso, então, nós podemos refletir um pouco também sobre esse segundo termo que aparece, que é pobres. Esse termo aparece tanto em Lucas quanto em Mateus. Em algumas traduções ele é substituído por humildes, se eu não me engano, em a Bíblia de Jerusalém, por exemplo. Mas o sentido é preservado e talvez melhor expresso justamente por humildes. Mas é interessante nós fazermos uma análise de que, no grego, há duas palavras distintas para designar dois tipos de pobreza. Há a palavra petenos e petechos, ou petochos. Esta última é a palavra que aparece nos evangelhos, é a palavra escolhida, tanto por Lucas quanto por Mateus, e ela designa justamente aqueles que estão em uma condição de pobreza absoluta. O miserável, o carente de tudo, necessitado de absolutamente tudo, aquele que tem necessidade de mendigar para sobreviver. Enquanto a primeira palavra, petenos, diz respeito àqueles pobres relativos, né? Aqueles que estão numa condição de pobreza relativa, que não têm necessidade de trabalhar, de se sacrificar para poderem conseguir sobreviver. Então nós entendemos que há uma noção de intensidade impressa pelos evangelistas ao optarem por esse termo, que significa justamente a pobreza absoluta. Lucas, inclusive, no seu texto, ele irá registrar bem-aventurados os pobres, pois vosso é o reino dos céus. Pois Lucas entendia que essa bem-aventurança do Cristo ela era direcionada, o Cristo se dirigia àquelas pessoas que eram a multidão da época, a multidão de infelizes, aqueles que eram os oprimidos, os explorados pelo Império Romano, pelos líderes judeus. Era essas pessoas que o Cristo falava no entendimento de Lucas. Quando nós vamos para Mateus, nós vamos perceber que ele insere uma partícula para caracterizar os pobres. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, pobres no espírito, nos dizendo assim que a pobreza que se referia a Jesus, ela não era de condições materiais, mas era uma postura íntima, uma postura de consciência. Era um envergar-se, um mendigar,
colocar-se na condição de vulnerável, perceber-se na condição de completa carência, de completa ausência e, portanto, de absoluta necessidade da presença de Deus em sua vida. E é interessante, pois nessa perspectiva, com Mateus, nós percebemos que essa felicidade, essa bem-aventurança do Cristo alcança aos miseráveis da época. Ela alcança aqueles que eram desiludidos e desencantados com o mundo e que tinham agora a possibilidade, com Jesus, vislumbrar uma felicidade que estava para além, inclusive, da felicidade daqueles que os exploravam. Mas é uma felicidade que transcende essas condições materiais e, portanto, ela alcança a todos aqueles, independente do seu status, da sua condição material, que conseguem adentrar esse estado de alma, esse estado de reverência por Deus, esse estado de percepção, de lucidez, de entender a sua pequenez diante do universo, de perceber a sua necessidade, a sua carência, a sua falta, este que é um termo constitutivo do ser humano, na perspectiva lacaniana, a falta, somos seres faltantes, seres que temos uma carência de algo que desconhecemos e que nós levantamos a hipótese de que seja justamente de estarmos em conexão com essa matriz amorosa que nos gerou, que é o amor de Deus. Daí, então, pobreza de espírito tem a ver com isso, tem a ver com nós nos esvaziarmos do nosso ego. E é interessante essa distinção entre os dois autores, entre Lucas e Mateus, porque quando nós vamos até Kardec, até nosso querido codificador, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7 do Evangelho, em que o nosso codificador irá trazer textos e organizar um capítulo justamente acerca dessa bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, ele vai optar justamente não por Lucas, mas por Mateus, por entender que o texto de Mateus traduz melhor a ideia de Jesus, de que bem-aventurados os pobres de espírito. E Kardec cuida nesse capítulo de deixar como tema central a essência dessa bem-aventurança, que é a humildade. Razão pela qual, inclusive, ele começa o capítulo com o que se deve entender por pobres de espírito, porque essa é uma questão muito relevante na interpretação dessa bem-aventurança. E nós vamos entender ali com o codificador, nós vamos encontrar Kardec trazendo exatamente esta que é a essência dessa bem-aventurança mais compartilhada nas pesquisas mais atuais sobre a interpretação, sobre a compreensão dessa passagem evangélica, que é de entender pobres de espírito como sendo os humildes. Aqueles que percebem a sua dependência de Deus, a sua completa... aqueles que conseguem se colocar numa condição de quebrantados, de pequenos, sem nos autodepreciarmos, né? Considerando que humildade não é autodepreciação, é perceber-se em igual patamar a todos, mas abaixo de Deus. Perceber-se como valendo, como em termos de dignidade, tendo o mesmo valor de todos, um denário, diante dos olhos de Deus, mas perceber que todos nós estamos sob a mão, sob a destra do Criador. É essa condição na qual nos colocamos, de igual para igual a qualquer outra pessoa, mas percebemos a nossa necessidade, a nossa carência, a nossa completa dependência do Pai que nos gerou, do amor de Deus, que nos possibilita a lucidez de lidarmos com as nossas imperfeições e, a partir disso, garimparmos os tesouros das leis divinas que estão em nosso coração. Razão pela qual Honório de Abreu, no livro Luz Imperecível, ao analisar essa bem-aventurança também, ele vai se referir aos pobres de espírito como sendo aqueles que são carentes e felizes. Justamente porque percebem a sua carência, a sua necessidade de Deus, e por isso, nesse processo encontram, no contato com Deus, na sua relação íntima com Jesus, encontram a felicidade. Porque se nós nos preenchemos de nós mesmos, se nós preenchemos a nossa alma com a importância que damos a essa personalidade transitória, essa personalidade perecível, se nós preenchemos o nosso ser com a importância, com os cuidados que nós tomamos com essa breve experiência na matéria, nós não reservamos espaço em nós para encontrarmos Deus. Daí, então, essa ser a bem-aventurança com a qual Jesus inicia as demais bem-aventuranças, nos anunciando também que o reino dos céus é para os humildes, mas, sobretudo,
que essa bem-aventurança ela é a mãe de todas as demais bem-aventuranças. Para nós entendermos isso, convém analisarmos esse último termo, que é reino dos céus. E para isso, atendendo àquela assertiva muito precisa de Emmanuel, né, quando ele nos diz que Jesus é a porta, Kardec é a chave. Para nós compreendermos em profundidade a essência da mensagem do Cristo, Kardec é que nos possibilita adentrarmos ao espírito vivo da mensagem de Jesus. E para isso nós nos voltamos ao céu e ao inferno, quando o codificador nos esclarece naquela obra belíssima que o reino dos céus anunciado por Jesus não é um lugar circunscrito, não é fruto da construção material dos homens, mas sim um estado de consciência plena, um estado de plenitude interior, de felicidade absoluta, um estado de bem-aventurança Makaraoi, um estado de bem-aventurança íntima. E isso é interessante porque se nós voltarmos para entendermos que a humildade é condição para adentrarmos a esse estado de reino de Deus, de consciência plenificada, nós encontraremos no livro Refletindo a Alma, um capítulo sobre a transformação moral, intitulado Transformação Moral, um processo psicodinâmico, escrito por Marlon Heigl, um capítulo belíssimo em que ele nos coloca a humildade como sendo a virtude mãe das demais virtudes, a virtude por excelência, a virtude que nos possibilita alcançarmos as demais virtudes, justamente porque é necessária uma postura de humildade para nós vislumbrarmos as nossas imperfeições, para nós percebermos imperfeitos, pequenos, dependentes, carentes da misericórdia e da indulgência divina, e também conseguirmos aos poucos irmos desenvolvendo compreensão e compaixão pelas nossas imperfeições e pelas dos demais, tornando assim possível que o amor apareça nas relações interexistenciais. Isso é interessante porque essa edificação do reino de Deus em nossas consciências, que obviamente terá repercussões sociais, a criatura que se transforma e que consegue adentrar esse estado de plenitude consciencial, ela gera transformações no contexto social, que ela está por consequência natural de suas ações que estão conectadas com sua essência amorosa. Então, na medida em que conseguimos fazer esse percurso de nos tornarmos bem-aventurados, nós conseguimos transformar as instituições, o coletivo, a sociedade em que estamos, construindo esse reino de Deus, essa coerência com os aspectos materiais da sociedade na qual estamos, para que elas reverberem, para que elas reflitam a mensagem do Cristo, de fraternidade, de união, de justiça e de igualdade para todos. Mas isso é uma construção que se dá, antes de tudo e sobretudo, no nosso íntimo, e a partir da humildade. Isso é muito bonito se nós considerarmos também que o Cristo, além de nos anunciar que o caminho para a primeira bem-aventurança e o caminho para nos tornarmos bem-aventurados é a humildade, ele também nos exemplifica como sermos humildes. E para isso eu queria recorrer aqui a Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 24, quando ele nos traz uma mensagem belíssima, intitulada de humildade, em que o benfeitor, no seu último parágrafo, vai nos trazer uma imagem muito linda da vida do Cristo, de como Cristo exemplificou em todos os momentos como vivenciar uma postura de humildade. E ele nos diz assim, refletindo a humildade, do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Do início da sua passagem pelo corpo físico até o final dela, o Cristo nos testemunhou a mais sincera, a mais pura humildade. E que possamos nós, por nossa vez, aprendermos com esse educador manso e humilde de coração, a também nos humilharmos no bom sentido, nos quebrantarmos, percebermos a nossa carência e rogar a Deus que nos acolha com a sua presença amorosa e que assim nós possamos, um dia, de pouco em pouco, integrarmos a nossa consciência a essa matriz amorosa que nos gerou, certos de que, mais tempo, menos tempo, gravitando em torno do Pai, um dia tornaremos-nos bem-aventurados. Que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos. Muita paz.